Então, na página 23, nós vamos ver as palavras heterogenéricas. Heterogenéricas, página 23. Vocês podem se perguntar, que coisa estranha, né? Palavras heterogenéricas. É meio estranho, soa estranho, né? Quando a gente escuta heterogenéricas, a gente nunca ouviu, talvez, essa palavra heterogenéricas. Pessoal, as palavras heterogenéricas, elas são substantivos, elas são palavras que mudam o gênero de um idioma para o outro. Ou seja, possuem um gênero em português e outro em espanhol. São substantivos masculinos em espanhol e femininos em português, ou vice-versa. Por exemplo, a palavra árvore em português. A palavra árvore em português, ela é feminina. Nós dizemos a árvore. A palavra árvore em espanhol, que significa árvore, ela é masculina. Então, vejam como é diferente. Nós dizemos el árbol, los árboles, certo? Em português, nós dizemos a árvore, as árvores. Mas, em espanhol, ela tem gênero diferente. Então, o gênero que ela tem é o gênero masculino. Em português, ela tem o gênero feminino. Então, a gente chama essas palavras que mudam de gênero de uma linguagem para outra, de uma língua para outra, de um idioma para outro, nós as chamamos de heterogenéricas. E na página 24, vocês vão ter algumas tabelas que vão ajudar vocês a identificarem algumas dessas palavras. A primeira tabela que vocês vão ter na página 24 é a tabela dos substantivos, que são masculinos em espanhol e no português são femininos. E o primeiro exemplo que a gente vai ter lá é esse exemplo que eu acabei de dar a vocês aqui. El árbol é masculino em espanhol, mas em português é a árvore, é feminino. Nós vamos ter também el color, é masculino, el color, ou los colores, no plural. Mas em português é feminino, a cor, ou as cores. Nós também vamos ter el cuchillo. El cuchillo, em espanhol, é masculino, los cuchillos. Mas em português é feminino, significa a faca, ou as facas. El dolor, ou los dolores. Em português é a dor ou as dores. El equipo ou los equipos. É masculino em espanhol, mas em português é a equipe, feminino, ou as equipes. El estreno. Em português é a estreia. El puente, em português é a ponte. El lavaplatos, em português é a lava-louças. El desorden, em português é a desordem. El estante, em português é a estante. El muelle, em português é a mola, por exemplo, a mola do carro. El muelle del coche, a mola do carro. Então, vejam que, em espanhol, essas palavras, esses substantivos, eles são masculinos, em português eles são femininos. Por isso que são heterogenéricos, porque hétero significa diferente e genérico significa de gênero. Então, tem gêneros diferentes. Em português eles vão ser femininos, em espanhol eles vão ser masculinos ou vice-versa. El testigo, em português, é a testemunha. Então, essa tabela que vocês têm aí, a primeira da página 24, é uma tabela que mostra alguns substantivos que no espanhol são masculinos, mas que no português são femininos. Por que é importante a gente saber disso? Por que é importante a gente conhecer isso? É importante, pessoal,
porque quando a gente for fazer Enem, quando a gente for fazer vestibular, a gente pode se confundir, ou até mesmo quando a gente vai traduzir. Às vezes a gente vê el árbol, a gente fica sem entender el árbol, sem conseguir identificar por quê? Porque o gênero é diferente. Porque no português é a árvore. Então, isso aí é muito importante. Conhecer essas palavras é muito importante. Faz parte do idioma, especialmente quando a gente vai ter que traduzir ou quando a gente vai ter que pensar naquele idioma. Eu, quando estava aprendendo espanhol, sofri muito com isso, né? Porque, por exemplo, eu dizia la árbol. E o pessoal ria, dizia, não, é el árbol. É la água. E o pessoal, não, el água. Certo? A segunda tabela que vocês têm é um conjunto de substantivos que, em espanhol, são femininos e no português são masculinos. O primeiro exemplo que vocês têm aí é computadora. Em espanhol, é feminino. Em português, é computador. É masculino. Outro exemplo que vocês vão ter é la pesadilla, que em português é o pesadelo. La leche, que em português é o leite. Então, vejam, a palavra leite, ela é feminina em espanhol. La miel, em português é o mel. A palavra mel, miel, em espanhol, ela é feminina. No português, é masculina. La cárcel, em português, o cárcere. La nariz, em português, o nariz. Vejam que até partes do corpo também tem essa mudançazinha aí, certo? Não são todas as palavras, pessoal. São geralmente essas palavras que estão na tabela. Então, para vocês saberem se uma palavra ela é do gênero feminino ou do gênero masculino, vocês podem sempre ir atrás dessas tabelinhas aqui. La sal, em português, é o sal. La sonrisa, em português, o sorriso. La sangre, em português, o sangue. Isso aí também me deixava muito confuso quando eu estava aprendendo espanhol. Por exemplo, a palavra sangre. Sangre, a gente está acostumado aqui no português, o sangue. Mas em espanhol eles diziam la sangre. E eu ficava, por que la sangre, né? É uma palavra que é feminina em espanhol, um substantivo feminino em espanhol. La protesta, em português é o protesto. Latiça, latiça, em português, o giz. E la señal, em português, o sinal. Certo? Por exemplo, acabou de tocar o sinal do recreio. Acabou de sonar la señal del intervalo, del entre clases. Certo? La señal. Certo? Em espanhol, a palavra señal significa sinal, em português. Certo? Agora sim, na segunda coluna da página 24, nós vamos ter, antes da gente começar essa parte aí, só dizer a vocês aqui, professor, como é que eu vou fazer se cair uma prova com essas palavras heterogenéricas? Vocês têm que estudar a tabela, as tabelas, certo? Não tem segredo, não. É estudar as tabelas. Essas tabelas, elas vão ajudar e muito cada um de vocês. Elas vão ajudar bastante cada um de vocês. Elas estão aí para ajudar vocês. Elas estão aí para colaborar para que vocês possam melhorar o vocabulário de vocês. Então, não tem segredo. É estudar as tabelas. Agora sim, segunda coluna da página 24 diz o seguinte, ojo, olho, certo? Quando aparecer alguma coisa dizendo assim, ojo, significa cuidado, atenção. De modo geral, palavras que terminam em agem no português são femininas. Enquanto que no espanhol, as palavras que terminam em age são masculinas. Por exemplo, vou colocar aqui embaixo, viagem é feminina. Termina em agem. Certo? Já em espanhol, viaje é masculina. Termina em age. É a mesma coisa do nosso agem, certo?
Então, el viaje, em português, é a viagem. El mensaje, em português, é a mensagem. El pasaje, em português, é a passagem. El paisaje, em português, a paisagem. El miraje, em português, a miragem. El montaje, em português, a montagem. El carruaje, em português, a carruagem. El chantaje, em português, a chantagem. El porcentaje, em português, a porcentagem. El sabotaje, em português, a sabotagem. El estiaje, em português, a estiagem, é aquele período que fica sem chuva. Em espanhol, el follaje, em português, a folhagem. Também temos as palavras que terminam em umbre, certo? Em espanhol, elas são femininas, certo? Palavras que terminam em umbre são femininas no espanhol. Por exemplo, la cumbre, o cume, la legumbre, o legume, la costumbre, o costume, e la lumbre, o lume, que é aquela faísquinha, aquela chispinha de fogo, certo? Então, essas são, pessoal, as palavras heterogenéricas em português e em espanhol. São heterogenéricas porque o gênero delas muda de uma língua para outra, certo? Como árvore, é feminino no português. Árvore, que é a mesma palavra em espanhol, é masculina. Computadora, em espanhol é feminino. Computador, em português é masculino. Viagem, em português é feminina. Viaje, em espanhol é masculina. E as palavras que terminam em umbre, em espanhol, são todas femininas, certo? Uma curiosidade também, pessoal, que não vem ao caso aqui com a nossa aula, mas é uma curiosidade. As letras em espanhol são todas femininas. A gente diz A, B, C, certo? A D, a E, F, o G, o H, mas em espanhol não, são todas femininas. La A, la B, la C, la E, la F, la G, la H, la I, e por aí vai. No exercício da página 24 e 25, é bem simplesinho esse exercício, está pedindo para vocês marcarem. Na número 1, vocês vão marcar a opção que contém um erro de palavras heterogenéricas, certo? Tem uma aí que está com erro. Como é que eu vou saber qual é o erro? Eu vou dar uma olhadinha nas regras que eu acabei de aprender. Na número 2, vai pedir para que vocês vejam aí, por exemplo, a palavra sangre é heterogenérica. E vai pedir para vocês marcarem a opção onde só tem palavras heterogenéricas, ou seja, palavras que são masculina ou feminina no espanhol e no português são de gênero diferente. A número 3 vai pedir que vocês marquem a opção que a palavra em destaque tem um gênero igual à palavra color. Se eu for olhar lá na tabelinha, na primeira tabelinha, eu vejo lá a palavra color. Em espanhol, qual o gênero dela? É masculino. Então, eu vou procurar, certo? Eu vou procurar a frase que tem uma palavra que o gênero dela é masculino. Certo? Vou procurar uma que o gênero dela seja masculino. Como é que eu vou saber qual é o gênero? É só olhar o artigo. Lo, el, certo? São os artigos. Los, são os artigos masculinos do espanhol. Número 4, a palavra mala. Mala memória também pode preceder, certo? A palavra destacada em mala memória também pode preceder a. Aí vocês vão marcar a opção que ela precede, certo? La mala memória ou el mala memória. Vocês vão ver aí mais ou menos como é que fica. E na número 5, vocês vão escolher os artigos que correspondam à palavra coraje.
Coraje em espanhol termina com JE. Então, vocês vão lá com AJE. Então, vocês vão lá procurar. São palavras masculinas ou palavras femininas em espanhol? Se for masculino, eu vou marcar o quê? Eu vou marcar o L ou lá, certo? Dá uma olhadinha aí. Então, fica para casa essa página 24, 25, esse exercício. Então, vou me despedir aqui do pessoal do nono da tarde, só para dar um pequeno prosseguimento aqui com o nono da manhã. Tchau, pessoal. O nono da tarde. Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula. Não esqueçam de fazer a atividade.